conhece, né? Absolutamente não, né? Mas a gente já começa a ler no mercado empresas como a Procter & Gamble, que é realmente um sinônimo, né, de marketing ousado, inovador, né, à frente do tempo. Ele começa a rediscutir o papel de marketing das empresas, né? É um marketing muito mais tangível, muito menos empírico, né, do que foi no passado. E a gente está caminhando largamente, a passos acelerados para isso. Por fim, esse é meu último slide. A IBM é uma empresa que há mais de 10 anos vem se especializando profundamente no desenvolvimento de soluções e sistemas na área de marketing. Nós temos hoje centenas, milhares de clientes. Aqui no Brasil temos certamente centenas, mas temos milhares de clientes no mundo que usam nossas soluções de marketing. E aqui um exemplo para vocês de como a gente atua. Nós temos soluções na área de gestão de campanha, né, campanhas cross-channel, integração físico-digital, essa questão de métricas, ROI. Soluções na área de desenvolvimento de aplicativos, né, aplicativos novos, integração com os aplicativos já existentes. Soluções na área de análise de mídias sociais, análise de sentimento. Nós estamos falando aí de capturar a percepção dos consumidores a respeito de um produto, de um serviço, né? É uma ferramenta importante para a reputação da empresa, reputação da marca. E, obviamente, da mesma maneira como é possível medir os produtos e serviços da empresa, também é possível medir os produtos e serviços do concorrente, né? Ferramentas de produção de experiência digital para os clientes. Aqui a gente está falando de desenvolvimento de portais, intranet, extranet, internet, né? Produção de conteúdo customizado, individualizado, rede social corporativa, ambiente de mensagem instantânea, quer dizer, uma interação quase que individual com o cliente. A gerência da experiência do cliente, e aqui é interessante, porque muitas das vezes o cliente interage com o nosso portal, navega pelos nossos sites, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender qual é a experiência dele, como é que ele navega, aonde ele tem mais, onde ele aprecia mais, onde ele tem problemas, qual é o ponto de saída da nossa rede. Então, essas soluções é muito interessante, porque elas mapeiam exatamente como o cliente navega dentro dos sites, navega dentro do mundo digital, permitindo a gente encontrar oportunidades, ou pontos de gargalo, ou pontos de problema. E, por fim, a gente fala muito em redes sociais e Big Data, mas a gente já começa a falar em inteligência preditiva, né? Baseado no comportamento, nos sinais, nos rastros que os clientes deixam nos nossos sites, ou nos nossos caminhos digitais. Qual será o próximo passo dele, né? Será que ele vai deixar? Ele está saindo, está deixando de ser nosso cliente? Será que ele está insatisfeito com alguma coisa? Será que ele precisa de alguma coisa baseado no que ele comprou? Então a gente começa a falar em análise preditiva de uma maneira bem mais intensa. Bem, queria agradecer a atenção de vocês. Esse é meu e-mail. Eu posso mandar para vocês, quem se interessar, o estudo, esse material. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha valido a pena. Obrigado. Obrigado, Mauro. Tenho só um comentário, uma pergunta rápida para fazer para você, mas você comentou bastante como o mundo dos CMOs muda em função das novas estratégias de digitais e Big Data. Mas como você vê a mudança na vida dos CIOs também dentro das companhias? O CIO, eu falo do CMO porque exatamente eu sou um CMO, né? Mas eu acho que a vida do CIO está tão intensa quanto a gente, né? O CIO ele já vem mudando já há algum tempo o papel dele. Ele deixou de ser meramente um viabilizador da tecnologia. Hoje ele é um sujeito que participa do board da empresa, participa das decisões estratégicas, mas ele ainda tem um pouco de conflito. E eu sou formado em análise de sistemas, eu trabalhei muito tempo com isso, né? E ele tem um conflito muito grande, porque ao mesmo tempo, e a gente discutiu um pouco isso numa das sessões ontem, ao mesmo tempo que o CIO ele tem que procurar atender todas essas demandas, porque a demanda não vem só do CMO, a demanda vem do CFO, todo mundo precisando de dados. Recursos humanos, que tradicionalmente é uma área que a gente acha que não precisa. Imagina uma empresa que tem milhares de funcionários, né, e você precisa de um recurso para um determinado projeto com determinada nível de especialização, né? Se você tiver um bom mapeamento da sua força de trabalho, você rapidamente chega nessa pessoa. Caso você não tenha, vai ficar na base de um conversar com o outro até achar essa pessoa. Então, o CIO ele vive um dilema, porque, ao mesmo tempo, ele tem que implementar essas novas tecnologias, essas novas soluções, mas ele tem que manter o legado. Ele tem que manter a integridade, os sistemas rodando, e isso quase ninguém vê. E é essa que é a insatisfação do CMO, principalmente. Que o CMO
é quando ele chega para o CIO e ele deseja lançar uma campanha ou um produto novo, normalmente o tempo que ele dá para o CIO é normalmente 1 mês, 2 meses, e o CIO diz o seguinte, e o CIO volta dizendo o seguinte, vou levar 3 meses para te responder. Né? Então é assim que o mundo funciona. Então o CIO está passando também por uma grande transformação e ele também está precisando se especializar em novas competências. Perfeito. Muito obrigado, Mauro. Obrigado. Pessoal, na sequência, eu gostaria de convidar a Graciela Tanaka, CEO da Netshoes, para se juntar a nós aqui no palco. A Graciela, ela é bacharel em Ciências da Computação pela Universidade de São Judas Tadeu. Ela, por 2 eleições, gerenciou o projeto da urna eletrônica brasileira na Diebold Procomp. E, em 2005, assumiu a diretoria de TI do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Na Netshoes, ela iniciou assumindo a diretoria de TI, posteriormente assumiu a diretoria de projetos, e hoje é responsável por toda a operação da companhia. Por favor, Graciela. Obrigada, Ricardo. Bom dia, gente. Vocês estão se perguntando, nossa, passou pelo tribunal, Netshoes. Então, vou tentar mostrar para vocês um pouco de como a Netshoes atua para levar essa experiência para o consumidor. Todo mundo falou aqui de conhecer o cliente, levar a melhor experiência para ele, encantar, foi a palavra que o Mauro usou. Vamos lá, então. Rapidamente, eu vou mostrar um vídeo sobre o que é a Netshoes, para eu não ficar falando, acho que o vídeo é mais interessante. Opa! Netshoes. Bom, vamos lá. A Netshoes nasceu em 2000 com loja física, tá? Em 2002 a gente começou a se arriscar a vender pela internet. E em 2007 eu acho que foi a grande sacada e ousadia da época. Os fundadores fecharam as lojas físicas e fomos exclusivamente para o mundo online. Então, a gente fala na Netshoes que o nosso DNA é digital, porque a gente começou naquela época, lá em 2002, e foi evoluindo junto com o e-commerce no país. Tá? Esse é um grande diferencial para conhecer o cliente. Em 2011, abrimos operação na Argentina e no México, nos mesmos moldes da operação do Brasil, e em 2013 fomos reconhecidos como o maior e-commerce de artigos esportivos do mundo. Tá? A responsabilidade é grande. Como usar tudo isso para levar a melhor experiência para o consumidor sem esquecer da venda? No final, a conta precisa fechar. Tá? Vamos lá, então. A Netshoes tem uma missão que é inspirar e transformar a vida das pessoas com mais esporte e lazer. Como que a gente faz isso, usa essa missão para vender produtos, levar essa inspiração e ainda assim proporcionar a melhor experiência, com 3 pilares. Tá? Através desses 3 pilares, a gente leva essa experiência para o consumidor, que é varejo, tecnologia e serviços. Tá? Varejo, foi fundamental a gente ter nascido ali na loja física, porque desde lá a gente começou a entender o que o consumidor deseja, o que ele quer de um varejista. Ele quer produto, ele quer grandes marcas reconhecidas, ele quer qualidade, ele quer produtos exclusivos, e isso a gente oferece hoje. Hoje temos parcerias com lojas, times de futebol, ligas de basquete, UFC, tudo isso para levar produtos exclusivos para o consumidor.
Qual é a grande vantagem do e-commerce nisso tudo? A gente chega em todos os lugares, desde que tenha acesso à internet. Mobilidade, hoje em dia, é uma realidade. Os novos consumidores, a gente pega a moçada, todo mundo só navegando no celular. Já é uma realidade isso, e a gente precisa estar preparado para atender os anseios dessa nova geração. Tá? O Mauro falou muito, redes sociais, é uma realidade. Hoje o consumidor ele só usa o celular em qualquer lugar que você está. Então, com isso, a gente consegue chegar em cidades pequenas, interior, e levar produtos com qualidade, a chuteira do Neymar ou a bola da Copa, porque às vezes a pessoa não tem um comércio local ou um shopping center naquela cidade. Tá? No pilar tecnologia, aí aqui nós temos uma infinidade de coisas. Tá? Desde do retargeting, que o Marcelo falou na apresentação dele, que a gente reconhece o consumidor. A partir da primeira navegação da loja, eu consigo já saber o que ele deseja, que time ele gosta, que tipos de produto ele gosta, e a vitrine passa a mudar a cada interação dele. Hoje, então, se eu recebo 20 milhões e eu reconheço esses 20 milhões, eu passo a ter 20 milhões de vitrines na loja. Ela muda conforme a necessidade do consumidor. Uma outra iniciativa é essa tela aqui do meio, que vocês podem ver. É uma ferramenta que a gente implementou recentemente, que se chama Shoe Fitter. O Shoe Fitter é uma tecnologia onde a gente escaneia todos os tênis que chegam no nosso centro de distribuição, e a partir daí eu consigo comparar modelos. Com isso, eu facilito a vida do consumidor. Graciela, por exemplo, eu logo lá e falo que eu uso o Mizuno Wave Creation para correr, número 37. E eu escolho a nova marca e o novo modelo que eu quero experimentar. A ferramenta me mostra se vai ficar apertado ou não, qual é o tamanho ideal para mim. Com isso, a gente leva facilidade para as pessoas. Elas perdem o receio de não estar com o produto na mão. Isso, para nós, é fundamental. Nós temos que investir muito em conteúdo. O consumidor ele precisa ver claramente as especificações do produto. Ele não pode ter dúvida na hora de comprar. Tá? E aí tem mais um exemplo muito interessante, que é a tabela de medidas. A gente implantou ela no final do ano passado. Foi um trabalho grande que a gente teve acesso a uma pesquisa da ANAC, do biotipo da população brasileira. Nós cruzamos esses dados com a tabela de marcas das lojas, tá? Dos fornecedores. E aí, com isso, a gente chegou a um algoritmo que a gente consegue sugerir o tamanho ideal de acordo com a altura e o peso da pessoa. Eu quebro todo o receio que qualquer consumidor tenha em comprar uma camiseta pela internet. Eu sugiro o tamanho ideal e mostro ainda as medidas para a pessoa confirmar aquilo. Tá? Outro case interessante é o Netshoes Click. Foi o primeiro app que a gente lançou, em que o consumidor ele consegue tirar foto de um produto numa vitrine, ou que o amigo está calçando, a gente reconhece esse tênis e mostra exatamente o tênis na loja ou um similar. Quer dizer, é levar a experiência com o objetivo final de encantar, e isso se traduzir em fidelização e venda. E aí a gente entra no pilar serviço. Em serviço, a gente tem uma infinidade de coisas que nós podemos falar aqui. Tá? Desde entregas diferenciadas. Eu fico pé da vida quando eu entro num site, eu vou comprar, e o cara só me dá um prazo de entrega. 5 dias. E se eu quero receber amanhã, o que eu faço? Eu não compro. Né? Eu não tenho opção. A gente oferece 4 modalidades de frete, desde a entrega grátis, um pouco mais lenta, até no mesmo dia. E se eu quero, eu pago por aquela conveniência.
Afinal, aquilo tem um custo, eu estou entregando no mesmo dia o produto para o consumidor. Além de oferecer personalização de produtos. Hoje em dia, a gente fala que a moçada gosta muito de usar produtos exclusivos, de ser diferente. A gente oferece uma gama de produtos exclusivos em que a pessoa pode customizar. Eu posso bordar o escudo do meu time na chuteira, bordar o meu nome, personalizar bolas. Então, são facilidades para o consumidor ser diferente, tá? 24/7. A gente foi pioneiro na implantação do atendimento 24 horas nos 7 dias da semana. Se eu posso comprar às 2 da manhã porque eu tenho internet, porque eu não posso ser atendido. Isso é conhecer o cliente, entender a necessidade dele, para levar essa melhor experiência para ele. Atendemos em todos os canais. Isso é importantíssimo. Redes sociais é um ponto de relacionamento com o cliente. Quem não estiver fazendo isso, vai ficar para trás, tá? Implantamos, desde 2010, um posto avançado dos Correios no nosso centro de distribuição. Aí vocês perguntam, o que isso tem a ver com o consumidor final, se ela resolveu botar uma agência dos Correios lá no CD? Tem tudo a ver. A agência dos Correios funciona dentro do nosso CD e já roteiriza toda a carga. Com isso, eu saio com toda a carga roteirizada direto para o aeroporto e ganhei um dia na entrega final para o consumidor. Além de eu ser competitiva, passo a ser mais competitiva, eu entrego mais rápido. O consumidor percebe isso e passa a ser um diferencial da nossa loja, tá? Temos consultores esportivos, pessoas formadas em educação física, atendendo o consumidor na nossa central de relacionamento. Isso, se ele quer comprar uma esteira, uma bike, não sabe qual produto ele vai escolher, ele tira a dúvida com esse consultor, tá? Então, aqui são alguns exemplos que eu trouxe para vocês de como a gente atua e permeia isso dentro da companhia com o objetivo de levar essa experiência para o consumidor. Na prática, como a gente vem fazendo isso, medindo tudo isso e levando essa experiência? Eu trouxe aqui 3 cases que eu gosto bastante e que vai mostrar para a gente como isso é percebido pela... É o caso do João Pedro. Eu não sei se vocês viram, acabou saindo muito nas mídias. O João Pedro mandou essa carta para a gente. É uma carta escrita à mão mesmo. E a mãe dele postou nos Correios. Tratamento financeiro. O desejo dele era super humilde. Ele queria simplesmente mudar o uniforme do Borussia Dortmund, que é um time alemão. E ele explicou detalhadamente como seria o novo uniforme. Então, ele coloca lá, o amarelo é amarelado, o meião é de tal jeito. Claro que a gente não conseguiu atender o desejo dele, mas a gente presenteou ele com o uniforme oficial do Borussia e fizemos um pôster aqui com o time do Borussia vestindo o uniforme que ele desenhou. Claro que ganhamos um novo consumidor e o Borussia ficou sabendo disso e convidou ele para ir conhecer o time e um treinamento deles, tá? Um outro case, e aí indo para as redes sociais, esse case aconteceu com um atendente nosso. Um consumidor lançou um desafio. Ele falou para a Netshoes e para o nosso concorrente, quem vai me dar o maior desconto, porque eu quero comprar um tênis da marca tal, modelo tal.
E aí começou a batalha. E o consumidor, ele era super divertido, e ele começou a transformar isso numa luta mesmo. Opa, Netshoes nocauteou, agora o concorrente lançou um novo desafio. E foi indo até que o nosso agente, né, o nosso atendente, inteligentemente falou: gente, não posso mais baixar o preço, né? Senão daqui a pouco a gente vai dar o tênis de graça. E aí ele falou: olha, eu consigo cobrir tanto, mas em quem você confia para entregar o seu produto? E nessa hora conquistamos o cara e o Pedro fechou com a Netshoes. Ou seja, o que contou aqui não foi o preço, foi o serviço, foi a qualidade, tá? Então, isso é percebido pelo consumidor. Não podemos achar que serviço e varejo é só preço. Não é, tá? O consumidor está antenado, ele quer qualidade, ele quer comodidade e ele quer facilidade, tá? Nós precisamos entender os desejos dele e levar isso até ele da melhor forma possível, tá? E aí, o último case, eu não sou... Esse case é de arrepiar. Eu não vou falar muito, eu vou mostrar o vídeo para vocês. Alô? Pedro? Opa. Pedro Saboia? Sim, sim. Tudo bom, Pedro? Aqui é o Ricardo da Netshoes, uma entrega pro senhor. Tem como o senhor dar uma descidinha? Fala, boa tarde, Pedro. Então, dá uma conferida, por favor, no produto. Tá tudo certinho? Bonita, hein, cara? Linda, né? Além de tudo, é a camisa que vem com a torcida. Torcida? Gostei, não esperava. Pô, fiquei até nervoso, tremendo. A emoção é a mesma emoção de estar no estádio, cara. A emoção de estar no Maraca, com todo mundo junto, gritando. Muito orgulho dessa nação, muito orgulho de ser rubro-negro. Agora a gente vai fazer mais uma entrega. Queria te convidar para surpreender mais um flamenguista. Vamos lá. Netshoes. Gente, essa foi uma ação que a gente fez com a Olímpicos no lançamento da nova camisa do Flamengo. Os consumidores não sabiam que eles iam estar participando disso e a gente surpreendeu eles, encantou eles. Então, aqui para finalizar, o que eu digo para vocês, a dica que eu dou é: não basta a empresa achar ou querer fazer, querer levar a melhor experiência para o consumidor. Isso precisa permear na cultura da companhia, na missão, nos valores. Isso precisa ser de verdade, para o consumidor perceber. Se ele não tem a percepção de que a companhia foca o cliente, tem como objetivo final atingi-lo, isso não será verdadeiro e a empresa vai ficar lutando em tentar fazer isso e não vai atingir o resultado esperado, tá? Então, foi uma breve explanação aí de tudo que a gente faz para prover essa melhor experiência para o nosso consumidor. Obrigada, gente. Muito obrigado, Graciela. Tem uma pergunta
simples, com uma resposta nem tanto, mas super legal esses cases, experiências. Eu queria saber como permear isso dentro de toda a estrutura, com mais de 2.000 funcionários, como manter esse foco no cliente, esse pilar central de tudo que vocês fazem. Tá, então, como eu falei, isso permeia na nossa cultura, tá? Então, desde quando um funcionário entra para a integração, até ele ser treinado, por exemplo, na central de relacionamento, que é a porta de entrada e o ponto de contato dos nossos consumidores, a gente tem uma imensidade de programas para fazer com que todos os funcionários entendam que a nossa razão, o nosso foco é o consumidor. Eu vou dar um exemplo. Todos os executivos que entram na Netshoes passam por um programa que chama troca de passe. Eles passam um dia na central de relacionamento e um dia no centro de distribuição. Eles precisam entender qual é o nosso core, o que a gente faz para atender cada pedido, cada promessa de entrega de um consumidor. Então, isso permeia na empresa como um todo. A gente tem integrações de times focadas nessa troca de experiência. Então, o Mauro até comentou, falou como que a central de relacionamento é desconectada, às vezes, do marketing. A nossa central é totalmente integrada ao marketing, participativamente de todas as campanhas que o marketing vai fazer, para trazer inputs que eles recebem dos consumidores. Então, a gente fomenta muito isso na companhia, Ricardo. É um pouco da evolução, já que o Mauro citou, né? É muito isso. Bom. Perfeito. Muito obrigado, Graciela. Obrigada. Bom, na sequência aqui, eu gostaria de chamar Alexandre Moché, diretor executivo de marketing e venda da Múltiplos e vulgo meu chefe. Por favor, Moché. O Moché é graduado em marketing pela ESPM, com pós-graduação pela FGV e MBA no INSEAD, na França. Também participou dos programas executivos na Oxford Leadership Academy e no ESAD Business School, ambos na Espanha. Com mais de 10 anos de experiência, Moché atuou em empresas como Telefônica, Vivo, por mais de 9 anos, .com Holdings, Terco, Consultoria e Auditoria, e também no Grupo Mosaico, controlador do Clicom. Essa é a sua última experiência antes de integrar o time da Múltiplos. Por favor, Moché. Bom dia, pessoal. Para quem não estava aqui no começo, bom dia. Por demais, é prazer revê-los. Eu falei no começo sobre convergência, antes de entrar na apresentação, um detalhe interessante. Das três conversas que tiveram até aqui, nesse momento, eu tenho orgulho de alguma forma, ter parcerias envolvidas com todas as empresas, seja com o UOL, nas diversas campanhas que a gente faz, com a IBM, no nosso gestor de campanha, que a gente tem implementado lá, e com a Netshoes, que de setembro do ano passado se tornou um dos principais parceiros hoje da Múltiplos. Mas eu não vim aqui falar disso, eu vim aqui falar... O objetivo desses próximos minutos aqui é falar sobre a fidelização, mas não a fidelização em si, mas sim como ela age como um influenciador de comportamento de consumo, né? E para fazer isso, eu queria passar por dois enfoques. Primeiro, discutir alguns modelos de fidelização, para depois entrar qual é a oportunidade que existe nesse mercado hoje para ser desenvolvida, para ser atacada. Então, nesses próximos minutos, eu vou tentar fazer isso. E, para falar primeiro de modelos de fidelização, queria, de forma bem resumida, caracterizar dois tipos de modelo. Aqui eu estou marcando, de fato, os extremos, para a gente conseguir olhar, e a partir daí olhar as diferentes possibilidades de modelos de fidelização existentes no mercado. Por um lado, a gente tem programas proprietários, né? E no outro extremo, a gente tem programas onde a coisa acontece no ambiente fechado. Você tem uma empresa que implementa uma prática de fidelização, que recompensa os seus clientes com uma determinada, com pontos, moeda, etc., conforme ele consome produtos dentro da sua própria empresa. E a partir daí, a partir de uma certa recorrência, esse cliente tem a possibilidade de trocar esses pontos, essa moeda acumulada, por diferentes produtos, serviços da própria empresa, dentro do ambiente fechado. No outro extremo, o modelo de localização é quando você tem diversas empresas fazendo um grande intercâmbio.
E aí você tem as empresas, tanto no eixo do acúmulo, na distribuição de pontos para o participante, para o cliente, como no catálogo de resgates, as empresas interagindo nessas duas pontas. E aí você tem um cliente que pode acumular ponto porque fez uma transação numa empresa A e usar esses pontos junto com tantos outros que ele acumula para fazer um resgate numa empresa B, C e assim por diante. Esses são os dois extremos dos modelos existentes, e é óbvio que no meio desse eixo você tem algumas variações. Você tem aquelas empresas que concentram o acúmulo numa única fonte, mas vão buscando parcerias para diversificar as opções de resgate, e a gente vai entender o porquê o resgate é tão importante quando a gente fala em fidelização daqui para frente, mais adiante. E você tem um outro modelo, que são aquelas empresas que buscam, e aí é o caso das aéreas, fazem muito isso, quer dizer, buscam, o resgate tem um destino único, mas buscam outras parcerias para dar outras fontes de acúmulo. Mas esses são, de uma forma bastante resumida, os diferentes modelos existentes. Tentando entrar na linha e construir o case de como fidelização de fato influencia o comportamento de consumo, eu vou agora me atentar ao modelo de coalizão. O modelo de coalizão, ele tem algumas vantagens nesse sentido. Ele é um modelo onde ele possibilita as empresas que fazem parte da rede a conhecer os clientes de uma forma muito mais ampla e rápida. Ele tem a possibilidade, e aí por opção de cada parceiro, não como regra, mas como opção, propiciar que se façam campanhas conjuntas, ações comerciais integradas entre os diferentes parceiros. A gente vai dar alguns exemplos mais para frente. E tem um terceiro eixo extremamente relevante, que é compartilhar o custo. A gente tem medido e comprovado que o que faz um cliente, de fato, engajar e querer entrar nessa odisseia, que é entender os diferentes programas de fidelidade e seus benefícios, o que faz ele, de fato, fazer isso é o resgate. No momento que ele materializa o resgate, materializa o benefício, ele de fato, ele entra no jogo e ele participa do jogo da fidelização. E esse resgate tem que ser cada vez mais atrativo, tem cada vez ter um valor percebido maior. No modelo de coalizão, as empresas podem, de fato, entregar um prêmio melhor, sem ter que arcar com todo o custo de forma individual. Do ponto de vista do participante, o que acaba acontecendo nesse modelo, ele consegue acumular pontos de uma forma muito mais rápida e ele consegue, de fato, trocar os seus pontos por algo que para ele tem muito mais valor do que num ambiente mais fechado, onde isso é um pouco mais restrito. O modelo de coalizão, nessa tentativa de influenciar o comportamento de consumo, consegue endereçar diferentes objetivos de negócio. Aqui eu listo alguns deles e acho que isso aqui é um pouco, acho que com certeza é conhecido de todos vocês. Então não tem nenhuma novidade em falar que nós estamos aqui atrás desses objetivos. Eu diria que mais comum estar atrás de todos eles ao mesmo tempo, não tenho dúvida. Mas o que eu queria comentar aqui é não entrar no detalhe de cada um, mas dizer que se de fato fidelidade tem como objetivo influenciar o comportamento de consumo, tem um componente que hoje não dá mais para fugir dele e virou essência dos programas de fidelidade, que é você conseguir mensurar o resultado, mas mensurar com muita disciplina e conseguir, a partir dessa mensuração, não só comprovar o valor que você gera, mas sim ir mudando e tentando outras alternativas até, de fato, você conseguir o resultado desejado para esses diferentes objetivos de negócio que estão na tela. Agora, a métrica não só ajuda a entender o valor, como ela abre espaço para muita criatividade. E que é o que eu acho que é uma mudança que vem acontecendo nos diferentes programas de fidelização, que eles deixam de ser somente uma plataforma recorrente de fidelização, onde você tem as regras estabelecidas, mas insere nessa dinâmica um caráter promocional que tem sido cada vez mais presente. Ou seja, você coloca em cima da plataforma, que já é conhecida pelo cliente, a possibilidade de jogar, de construir promoções, e eu vou dar alguns exemplos em seguida, que em cima da plataforma de fidelização consegue endereçar um problema pontual, um problema de vendas muito específico por um determinado período de tempo que é muito curto. Como eu falei de métricas, eu queria agora focar um pouco em alguns cases reais que vêm acontecendo para a gente conseguir materializar como é que o programa de fidelidade hoje consegue ajudar na conquista de desafios e, de fato, direcionar consumo.
Um dos cases que a gente traz aqui é um case de aumento de vendas. O que a gente está olhando aqui é que a gente percebe que o modelo de coalizão potencializa a compra, a fidelização de um participante que faz parte do programa nas empresas parceiras. Esse caso da TAM, que é o nosso principal parceiro aéreo, ele diz o seguinte: quando a gente compara um participante, que é um cliente comum, TAM e múltiplos, e vê e compara aquele participante que faz acúmulo em pelo menos 3 empresas que fazem parte da rede, com um participante que somente acumula na TAM,